Oi, gente! Vamos dar continuidade agora com as organelas celulares membranosas, ou seja, aquelas que são formadas por membranas, tá? Nós vamos ver nessa primeira parte várias delas, exceto mitocôndrias e cloroplastos, que eu vou falar para vocês no último vídeo. Bom, quem é que possui organelas membranosas? Apenas células eucariontes. As células procariontes não apresentam, elas apresentam material genético e ribossomos. As eucariontes apresentam outras organelas, e ele vai variar de cada grupo que essa célula, de cada grupo de seres vivos que essa célula pertence. Então, olha só. Iniciando com a primeira organela membranosa, nós temos o retículo endoplasmático. O que é o retículo endoplasmático? É uma rede de canais e cisternas que passa pelo citosol da célula toda. Ele vai desde o núcleo até a membrana celular, tá? Formando como se fosse um escorregador ali, onde coisas vão acontecer. Ele ocupa grande espaço da célula. Eu tenho dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático liso, olha só, uma rede aqui de canais. E o retículo endoplasmático granuloso, também chamado de rugoso. Esse aqui, como diz o nome, ele tem grânulos grudados nele, que nada mais são do que ribossomos, tá certo? Então, os ribossomos podem estar soltos pelo citoplasma, pelo citossol, ou aderidos ao retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Qual é a função do retículo endoplasmático nas células? Olha só, essas aqui são as principais. Transportar substâncias, elas vão atravessando, né? Elas percorrem o citossol neste caminho, utilizando o retículo endoplasmático como um caminho para que elas sejam transportadas. Armazenamento de algumas substâncias, então algumas substâncias são armazenadas no retículo endoplasmático. Produz substâncias. Então, olha só, esse retículo granuloso que tem ribossomos, ele vai produzir proteínas. O liso, ele vai produzir principalmente o quê? Lipídios, tá? E também neutralizam toxinas. Então, o retículo endoplasmático, ele consegue transformar algumas substâncias que são tóxicas para as células em outras menos tóxicas. Um exemplo, o fígado. No fígado, as células do fígado têm essa função de metabolizar, ou seja, transformam algumas substâncias em outras. Então, remédios, álcool, né, substâncias que não são naturais, são tóxicas para o organismo. As células do fígado, elas fazem essa transformação. Quem faz isso principalmente? Os retículos endoplasmáticos e os peroxissomos. Então, né, nas células do fígado, o retículo endoplasmático é bastante desenvolvido e ativo, tá certo? Uma outra organela muito importante nas células eucariontes é o complexo golgiense, também chamado de complexo de Golgi, tá certo? Ele nada mais é do que um retículo endoplasmático modificado, que ao invés de servir apenas para transporte, ele também armazena e secreta, ou seja, elimina substâncias que têm que sair da célula. Então ele é formado, olha, por um monte de bolsas ou sacos empilhados, né? Achatado aqui seria um complexo de Golgi cortado ao meio para mostrar. E aqui dentro ficam as substâncias e elas vão sendo secretadas, ou seja, eliminadas através dessas vesículas, né? Que são essas bolinhas contendo essa substância. Então, é muito comum, por exemplo, em órgãos do nosso corpo, onde produz substâncias que vão para o meio externo, as células teriam um grande complexo de Golgi. Por exemplo, as células do nosso sistema respiratório têm células especiais que vão produzir esse muco que faz a proteção do sistema respiratório. Então, elas têm uma grande quantidade de complexo de Golgi secretando essa substância, tá? Então, funções. Secreção celular, secreção então é aquilo que vai sair para fora da célula. Também consegue sintetizar, ou seja, produzir um muco. Ele pega proteínas que vêm do retículo, ele pega carboidratos que estão no citossol e produz um muco, tá certo? Que é uma substância que eu tenho proteínas e carboidratos.
ele consegue sintetizar nas plantas a lamela média. A lamela média, gente, é como se fosse uma substância que funciona como um cimento entre uma célula e outra, tá? Entre uma célula vegetal e outra, eu tenho a parede de cada uma delas e eu tenho entre ali uma lamela média, que é um cimento. Quem secreta isso, quem produz isso? O complexo de Golgi. Eles também formam os lisossomos, que são bolinhas ricas em enzimas digestivas. E também formam o acrossomo. O que é o acrossomo? O espermatozoide é um gameta masculino, né? Que ele tem um flagelo, ele vai se mover até o gameta feminino. Na ponta dele, né, na extremidade aqui da sua região, da cabeça da célula, eu tenho um espaço ali que eu chamo de acrossomo, rico em enzimas que vão conseguir digerir aquela proteção que está ao redor do óvulo para conseguir encontrar com o óvulo e ter fecundação. Então, quem que forma esse acrossomo? Complexo de Golgi. Vários deles vão se unindo e fica uma região ali rica em substâncias que vão digerir a proteção do óvulo, tá certo? Bom, outra organela membranosa, né, importantíssima para as células é o lisossomos. Eles são como vesículas, né? Bolinhas assim, tem uma membrana e lá dentro tem um líquido digestivo. Os lisossomos, eles têm a função de conseguir digerir várias coisas, ou seja, degradar várias coisas. Dentro do lisossomo, essas enzimas digestivas deles, elas são ácidas, bem mais ácidas do que o restante da célula, por exemplo, do que lá no citossol. Então, o que acontece? Esse lisossomo, ele pode fazer a digestão de algo tanto que está dentro da célula, né, uma organela que não funciona mais, coisas do tipo, como de substâncias externas. No caso de um glóbulo branco que absorve uma bactéria ou um vírus e o lisossomo vai fazer a digestão. Então, como que funciona isso? Aqui, ó. O lisossomo, mais a substância que vai ser digerida, ele engloba ela, ou seja, ela entra dentro dele e eles formam aqui um vacúolo digestivo. Vacúolo é qualquer estrutura, gente, que tem líquidos lá dentro, tá certo? Uma estrutura com membrana que tem líquidos. Aí aqui dentro essas enzimas vão degradar. E aí ao final, o produto dessa degradação ou fica dentro da célula, né, para ser reutilizado como matéria-prima, e aquilo que não pode ser reaproveitado é eliminado, né? Esse vacúolo, essa vesícula se dirige até a membrana, abre e sai para fora da célula os resíduos, que a gente viu isso, que é um tipo de transporte chamado exocitose, algo que sai para fora da célula em grande quantidade de uma vez, tá? Então essa é a função dos lisossomos. Ah, gente, os lisossomos também, eles podem acarretar a morte celular. Então, quando uma célula ela chega no seu período de idade, ela não funciona mais, todos os lisossomos se rompem de uma vez e aí libera uma quantidade muito grande de enzimas digestivas ácidas, matando ali aquela célula, tá certo? É uma morte celular. Tem também, gente, dentro das células, os peroxissomos. Ah, eu não falei, mas os lisossomos estão presentes na célula eucarionte animal. Os peroxissomos estão presentes em todas as células eucariontes, tá certo? Então, qual é a função do lisossomo? Ele também é uma bolinha rica em substâncias que vão digerir, na verdade não digerir, mas transformar substâncias dentro da célula. Então, alguma substância que tem que ser transformada, o lisossomo pega e faz essa transformação. Como? Ele bombardeia hidrogênios, aliás, ele rouba o hidrogênio dessa molécula que ele está transformando, ela deixa de ser a molécula como ela era e ele une esses hidrogênios com oxigênio e forma o quê? Peróxido, que nada mais é do que água oxigenada. Daí o seu nome, peroxissomo. Mas a água oxigenada, né, o peróxido de hidrogênio, ela também é tóxica para as células, mas ele também consegue transformá-la em água e oxigênio, tá? Então é uma organela muito importante em transformar substâncias. Lembra que eu falei do álcool? Que é uma substância tóxica para as nossas células? Quando a gente ingere o álcool,
Parte é degradado, é transformado pelo retículo endoplasmático das células do fígado e parte pelos peroxissomos das células do fígado. Então ele ajuda a transformar o álcool em outra molécula, que pode ser uma molécula mais fácil de ser eliminada do organismo. E por fim, aqui em organelas membranosas, né, nós vamos falar dos vacúolos. O que é um vacúolo? Vacúolo é qualquer organela dentro da célula que é envolvida por uma membrana e que dentro tem líquidos, né, ou líquidos com algumas partículas. Então, aqueles vacúolos digestivos que os lisossomos formam também são chamados de vacúolos, mas não é desses que eu tô falando, não. Eu vou falar aqui de dois vacúolos importantes que a gente encontra em seres vivos específicos, tá? O primeiro tipo é o vacúolo pulsátil ou contráctil, que é encontrado em micro-organismos de ambientes de água doce, micro-organismos que não têm parede celular. Então a água consegue entrar por osmose. Por quê? Porque a concentração de sais dentro do micro-organismo é maior que fora. Então, para tentar equilibrar, a água entra. Mas ele não tem parede. Então, a água vai entrando, ele estouraria, certo? Mas ele não estoura. Por quê? Porque ele tem aqui umas estruturas chamadas de vacúolos pulsáteis, que a água entra dentro desse vacúolo e, utilizando energia, né, para fazer isso de forma ativa, esse vacúolo expulsa o excesso de água para o meio externo novamente. Então, aqui um vacúolo cheio, aqui um vacúolo vazio, tá? E o vacúolo presente nas células vegetais, tá bem? Olha só. Que é chamado de vacúolo vegetal ou vacúolo de suco celular. A célula vegetal aqui com sua parede, né? O mais interessante é que na maioria das células vegetais, o espaço aqui dentro, né, do citoplasma, a maior parte dele é preenchido por esse vacúolo, que é uma organela membranosa, onde dentro eu tenho várias substâncias dissolvidas. Podem ser açúcar, sais minerais, pigmentos. Então, sabe quando eu corto a beterraba, escorre aquele líquido, né, que fica na faca? Porque eu tô rompendo um monte de células. E aquela substância ali é o suco celular das células vegetais beterrabas, que tem aquele pigmento chamado de antocianina. Então, essa é a função do vacúolo vegetal. Além de que, quando tem o transporte de água para dentro e para fora dessa célula vegetal, né, que é a osmose, essa água entra e fica acumulada dentro do vacúolo. Quando sai também, ela sai do vacúolo. Beleza? Essa aulinha de organelas membranosas até aqui, tranquilo. Na próxima e última aulinha, a gente vai falar das mitocôndrias e dos cloroplastos. Tranquilo, meninos? Beijão, tchau, tchau.